Boa tarde a todos. Vamos retornando às nossas atividades, agora com a parte da tarde, né, o nosso último turno aqui do GGP 2012. No começo agora da tarde, nós teremos o tema Soluções de Dados e Serviços Online, GIS Web e Cloud GIS. Um tema muito atual, né, uma tendência no nosso meio, e a gente nós vamos ter 3 palestrantes aqui falando sobre esse tema. A dinâmica será a seguinte: cada um deles terá um tempo de apresentação. Ao final das 3 apresentações, nós teremos os 3 aqui na bancada para as perguntas dirigidas a todos eles. E ao longo então da apresentação, quem tiver perguntas, vá registrando, vá anotando para ao final nós fazermos todas elas. O mesmo vale para quem está online também, registrando as perguntas e já mandando as perguntas, sem esquecer de indicar o nome e a empresa ou órgão da qual fazem parte. O mesmo vale aqui para nós no momento das perguntas também. Bom, sem maiores delongas, o nosso primeiro palestrante será o Fábio Andreotti, que vai falar sobre geoinformação na era do Cloud Computing. O Fábio Andreotti é diretor de vendas GeoSearch América Latina, o Google Enterprise. É engenheiro pós-graduado em gestão de projetos, com experiência de 12 anos no mercado de geoprocessamento. Atuou como executivo de vendas em empresas líderes de soluções geoespaciais, como a Sysgraph Hexagon e a Digital Globe. Fábio, fique à vontade. Água está aqui, né? Olá a todos. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu quero agradecer, antes de mais nada, aqui pela oportunidade, né, do espaço que está sendo cedido. Eu me juntei ao Google faz 1 mês e meio. Então hoje eu trouxe uma cola aqui da apresentação aqui que eu trouxe para vocês. Mas, na verdade, eu já estou nesse mercado geoespacial há quase 12 anos e, enfim, tem sido uma experiência muito interessante. A gente tem passado por várias etapas, né? Eu era da época ainda que se vendia as estações gráficas, onde o hardware era mais ou menos, acho que dessa altura, né, onde o hardware era o principal componente aí da nossa solução, o software quase vinha de graça. E hoje a gente tem evoluído cada vez mais para uma plataforma de aplicativos, onde você processa grande volume de dados, você tem uma escalabilidade, e a era do Cloud GIS, ela vem bem de encontro a esse momento, ou seja, cada vez mais estamos vendo aí uma geração de um grande volume de dados geoespaciais, e é sobre isso um pouquinho aí que a gente vai falar. Sobre o Google, eu trouxe algumas coisas bem legais que nós temos feito com relação às nossas soluções. Quero deixar aí esse espaço bem livre, né, para que vocês façam as perguntas aí depois, dentro aqui, acho que do cronograma, né, das apresentações. Sei que tem muitas perguntas que às vezes surgem sobre o Google em si, sobre a empresa. Eu vou tentar, acho que, respondê-las da melhor forma possível. Nós gostamos de grandes, acho que, desafios. O Google é uma empresa realmente, quando se fala em termos de escalabilidade,
é a nossa meta, é onde nós investimos os nossos esforços de desenvolvimento. E hoje, por aí, alguns números para vocês terem uma ideia, o Google Search, que foi de onde nós surgimos, tem mais de 1 bilhão de pesquisas por dia. No YouTube, são cerca de 72 horas de vídeo que são carregados a cada minuto. Ou seja, para você dar performance com nível de segurança, realmente há uma infraestrutura muito pesada aí por trás. O que nós fazemos, então, hoje, é a gente se aproveitar dessa infraestrutura, hoje que nós temos já, para os nossos serviços, aos nossos consumidores, aos nossos usuários, e disponibilizar isso para as empresas. Só para vocês terem uma ideia da nossa solução de mapeamento hoje, o Google, sem dúvida nenhuma, é o mapa número 1. É o mais acessado, é o que tem a maior cobertura. Hoje nós já temos a marca de mais de 1 bilhão de downloads feitos com a nossa ferramenta Google Earth. Ou seja, hoje nós estamos falando de uma democratização no uso de informação como nunca foi vista antes. E é justamente desse contexto que surgem as nossas aplicações, as nossas principais features, funcionalidades dos nossos produtos, surgem dessa grande massa de usuários. Ou seja, hoje, quando nós temos algum produto novo, alguma funcionalidade nova, ela imediatamente já é testada por essa massa gigantesca de usuários que fornecem os inputs para as nossas soluções e nos inspiram a criar novas funcionalidades. Hoje nós temos cerca de 800 mil websites que utilizam os nossos mapas dentro dos seus negócios, seja para se localizar o seu ponto de venda, para se localizar algum outdoor, para se fazer uma pesquisa, né, de mercado. Então, hoje há um compartilhamento muito grande de informações feito com todo esse público. Né? Um dos principais legados hoje, né, que nós temos é essa base de dados. Hoje nós temos mapas de estradas, ruas, em mais de 100 países. Né? Temos dados que são imputados pelos usuários. Nós temos uma ferramenta hoje que permite que o próprio usuário ele entre com as informações nos nossos mapas. Então, se você tem alguma rua que não existe, que você viu lá na nossa base de dados, ela não existe, uma mostra de direção, você pode sugerir essas alterações. Existe uma equipe dentro do Google que faz a validação desses dados e que nós colocamos isso numa nova versão dessa base de dados nossa. Tá? E, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos uma grande velocidade no que diz respeito à parte tanto de carregamento de mapas, a parte de pesquisas. Eu tenho uma brincadeira que é feita lá nos Estados Unidos, na época acho que do Natal. A própria agência que cuida do espaço aéreo é como se fosse aqui no Brasil o órgão equivalente ao nosso DCEA, que fica aqui no Rio de Janeiro, inclusive próximo aqui do Santos Dumont. Eles fizeram um script que simula aonde que o Papai Noel faz a entrega dos presentes, na noite de Natal. Nessa noite, a gente tem mais de 1,6 milhões de pesquisas por segundo. Só para vocês terem uma base,
o Wikipedia tem cerca de 80 mil dessas pesquisas por segundo. Ou seja, quando se fala de performance, realmente a gente leva isso muito a sério. Os nossos mapas hoje, antes nós tínhamos uma prioridade para se mapear todos os lugares do mundo, ou seja, se você põe numa lista, né, põe num ranking, quais as prioridades, né, que nós temos do ponto de vista de cobertura, o ponto número 1, certamente, é a gente expandir a nossa base de dados para os locais onde não existem mapas ainda. Mas hoje também nós estamos realizando mapeamentos dentro de plantas como shopping centers, como aeroportos, né, que são públicos, e disponibilizamos isso hoje no nosso conteúdo, lá também. E, mais do que isso, conseguimos identificar aonde que cada pessoa está, obviamente que tem acesso, que disponibilize o seu GPS para isso, né? Dentro dessas estruturas, através da rede Wi-Fi que existe dentro de cada estrutura dessa. Nós investimos em larga escala. O Street View é uma ferramenta que surgiu, mais uma vez. A nossa filosofia é sempre pensando nos usuários, nessa grande massa de usuários, né, que nós temos hoje. O Street View fez um investimento, hoje nós temos uma equipe extremamente grande que faz o levantamento de vários locais. E não é só com carros, né? Nós fazemos isso com barcos também. Hoje a gente tem vários litorais que estão sendo mapeados, com as trikes, né? Com triciclos, né? Que nós utilizamos isso tanto para plantas internas, né? Para shopping centers, quanto para áreas de monumentos, enfim, e até de moto-esqui. Então, os nossos mapas, eles estão presentes hoje em cantos extremamente remotos. Hoje, se vocês forem acessar a nossa base de dados, existem alguns locais de lá da Antártida que já estão sendo mapeados hoje. Hoje, se nós formos avaliar dentro do contexto dessa evolução do mapa digital, né, eu acho que nós estamos numa fase hoje que nós passamos, e essas fases elas coexistem, né, obviamente, são níveis onde você tem o grande mercado clássico da geoinformação, que realmente são aquelas as ferramentas super especialistas para quem gera uma base de dados, para quem cria cartas, que são as ferramentas que têm um número extremamente grande de funcionalidades, mas que são complexas para se utilizar por um usuário qualquer, né? O cloud, eu acho que ele já trouxe um pouco essa facilitação no uso dessas ferramentas GIS, ou seja, nós temos ainda os experts de geoinformação que vão utilizar essas ferramentas dentro de um ambiente cloud onde se permite uma escalabilidade no grande volume de dados, mas que alguns usuários que têm um conhecimento técnico não tão de geoprocessamento, como engenheiros cartógrafos ou como geógrafos, mas as pessoas que têm algum contato com TI já vão ser capazes de usar já uma ferramenta dessa.
E o que nós acreditamos e é onde nós estamos hoje é realmente você permitir colaboração. Você ter uma grande massa de usuários que permita compartilhar, cogerar novas informações de forma a você ter essa massa acho que, de informação cada vez maior. Só para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, né? Isso foi um exemplo, né, que nós tivemos na prática, né, lá de uma região de lá do Vietnã. O mapa que nós tínhamos na nossa base era isso daqui. Era uma rodovia só. E aí, quando nós disponibilizamos a nossa ferramenta para que os usuários mesmos, para que eles entrassem com essas informações, 10 dias após, nós tínhamos essa base de dados aqui construída no nosso sistema. Esse é um exemplo típico que mostra todo esse poder da geocolaboração, de você democratizar o uso de uma ferramenta, de uma base de dados a uma grande massa de usuários. Então, a nossa filosofia ela é pautada, né, justamente por essas, por 3 pilares, ou seja, compartilhamento. Nós nunca vamos direcionar os nossos esforços para a criação de novas ferramentas para um nicho específico do mercado. Esse não é o nosso foco. Nós escutamos isso como um input, mas o grande sucesso que nós tivemos foi justamente pelo fato de nós termos esse grande número de usuários que trazem diariamente novas ideias para a gente aprimorar as nossas ferramentas. Simplicidade, ou seja, as ferramentas que nós lançamos cada vez mais vão se tornar mais fáceis de utilização, ou seja, o que nós vamos acho que perceber é uma migração cada vez maior dos usuários que são mais espertos, dos experts de geoprocessamento. Nós vamos permitir com que outras pessoas possam realizar os mesmos trabalhos, com menos conhecimento técnico. E, com isso, nós conseguimos disponibilizar as nossas ferramentas, o acesso à nossa informação em qualquer lugar, em qualquer tipo de aparelho. Né? Ou seja, quando você hoje você acessa uma base de dados, os nossos mapas via um tablet, via um celular, um smartphone, e isso tem ficado cada vez mais prático. O Google, por si só, já tem uma base de usuários móveis de muito tempo, que usam os outros serviços. Ou seja, nós já temos uma experiência do que os usuários de celulares, de smartphones, quais as principais demandas desse tipo de mercado. E como nós apoiamos, como nós pegamos toda essa informação, toda essa nossa plataforma, as nossas aplicações, e nós aplicamos isso para os seus negócios. Né? As nossas ferramentas hoje, para as empresas, para as áreas de governo, enfim, nós temos uma das coisas que nós fazemos hoje é se conectar com as pessoas certas, ou seja, você ter acesso a uma base de informações que te permite escolher aonde vai ser a sua próxima loja, aonde você vai pôr um outdoor do seu produto, aonde você vai pôr as suas equipes de campo para uma ação. E
Ou seja, ela passa a ser uma ferramenta de tomada de decisão, né? Juntamente com a nossa base de informações. Hoje o Google tem já uma série de plataformas que permitem que os usuários façam o carregamento das suas informações com uma sobreposição e tenham uma interação ainda maior dentro dos seus negócios para que se tomem as melhores decisões. Nós otimizamos os ativos e as equipes de campo. O Google, com essa base de dados hoje, um dos mercados que nós temos muito forte é de se rastrear bens, né, ou equipes de campo que estejam em campo. Então, hoje, nós temos uma base de clientes extremamente grande que usam a nossa plataforma para gerenciar os seus ativos. E nós construímos coisas muito legais. Tem algumas coisas que a gente consegue desenvolver justamente por essa facilidade, por ter uma base de dados tão grande assim, a gente consegue criar coisas bem legais. Eu trouxe aqui alguns exemplos aqui para vocês. Então hoje nós conseguimos, nós disponibilizamos aos nossos clientes uma série de APIs, né, onde você consegue fazer uso do nosso mapa dentro do seu negócio, ou seja, você consegue unir o nosso mapa, a base de dados, com as suas informações, sejam elas em forma de planilhas ou outros mapas, a gente consegue hoje fazer uma disponibilização. Esse aqui é um exemplo de um mapa termal, onde isso pode ser uma representação de várias coisas, de um mapa de criminalidade, onde você tem mais incidências de algum tipo de evento, roubo, assalto. Isso pode ser um mapa de concentração de vendas, né? Ou seja, onde foram feitas as vendas do seu produto, onde moram os seus clientes, ou pode ser uma análise de uma empresa de telecomunicações, das suas antenas de rádio, para ver qual que é o nível de cobertura que eles têm. Ou seja, nós conseguimos hoje trazer informações sobre o seu negócio dentro de um ambiente que se permite ter todo esse cruzamento com a nossa base de informações. Um exemplo de coisas incríveis, né, que nós já construímos, isso aqui é uma esteira de corrida, né, e alguém teve uma ideia um dia que era muito chato ficar assistindo televisão ou escutando música quando você está lá se exercitando, e saiu essa ideia então de se criar um cenário onde a pessoa ela pode escolher qual que é o ponto de partida e o ponto de chegada, e através do acesso aos nossos mapas, a esteira faz a simulação de como se você estivesse andando pelos lugares aonde estão lá na vista de rua. Então você pode escolher, hoje eu quero correr da Torre Eiffel até a Champs-Élysées. E ele simula, inclusive, o grau de elevação que você tem na rua. E aí ele move a esteira. Então, são coisas realmente incríveis. E tem muitas outras aplicações que nós estamos, desenvolvendo nesse sentido, juntamente com o mercado. E nós vamos ver o uso de mapas cada vez mais intensificado, não é? Temos uma solução hoje que foi lançada há cerca de 2 meses, que se chama Coordinate. É uma ferramenta de gestão de equipes de campo e ativos, onde você consegue atribuir uma série de tarefas para as equipes de campo que têm um celular. Então,
você tem o controle sobre as atividades. Essa pessoa, quando ela recebe, né, uma tarefa, ela já vai pondo quais os estágios já, que ela já está ciente, que ela já cumpriu a tarefa. Isso pode ser para uma equipe de vendas, para uma equipe acho que de emergência, né, que tem que tomar uma série de ações. E você consegue rastrear, né, enfim, quais as rotas, ou seja, por quais lugares que essas equipes acho que passaram, e você consegue ter um controle mais acurado das suas atividades e das suas equipes de campo. Um exemplo disso que nós utilizamos é numa das maiores empresas de courier que nós temos lá nos Estados Unidos, DHL, onde eles rastreiam todas as entregas, todos os veículos que fazem as entregas, e eles cruzam isso com informações de trânsito também. Ou seja, quando você entra, eu não sei se vocês já fizeram alguma encomenda via FedEx, enfim, mas eles dão qual que é o tempo estimado, né? Com a DHL hoje, você consegue ter uma precisão muito maior, porque eles já interagem com esses dados de trânsito, ou seja, se vai ter um atraso, o cliente já pode ser notificado automaticamente. Ou seja, com isso é um serviço de melhor qualidade que você presta ao seu cliente. Um outro exemplo que nós fizemos, né, foi com toda a malha de trens lá da Suíça, né, porque os suíços eles têm uma irritação muito forte com atrasos. Então, se um trem atrasa cerca de 20 segundos, eles usam muito trem lá, eles ficam super impacientes, isso gera uma piora no índice de qualidade. A gente fez um sistema que rastreia os trens em tempo real e disponibilizamos isso, né, para o público, e ele acessa isso do próprio celular, e se ele sabe que é um atraso, ele já se programa para ele chegar acho que um pouco mais tarde, né, na estação, enfim, ele pode acho que tomar aí algumas ações que gerem menos desconforto. Hoje, então, nós falamos de ter uma plataforma, né? Lá no início eu falei sobre acho que escalabilidade. Quando a gente fala hoje acho que de cloud, eu penso que nesse momento que nós estamos, onde a geração de informação, de dados é cada vez maior, né? Se você pensar 10 anos atrás, o número acho que de celulares, né, que você tinha, não era nem 30% dos cerca de 200, hoje nós estamos cerca de 200 milhões de celulares já no Brasil. Ou seja, a quantidade de informações que é gerada hoje é muito maior. Nenhuma empresa, por mais que ela invista em infraestrutura, ela vai ter um acompanhamento em tempo real dessa geração, desse volume cada vez maior de dados. Ou seja, se em 3 meses você recebe uma carga de dados 2 vezes acho que maior, você vai levar um tempo para atualizar a sua infraestrutura, os seus servidores, para se acomodar a todo esse volume de informações. A grande vantagem do cloud é essa. Já há uma infraestrutura pronta totalmente escalável. Se você vier hoje para nós e falar, Sr. Google, nós temos hoje 5 vezes mais dados, né, do que há uma semana atrás, nós vamos lhes dizer, traga-os que nós já temos espaço já no nosso servidor para a gente armazenar. Então, hoje você tem uma agilidade e a nossa proposta é justamente essa, que você possa carregar os seus dados no ambiente de nuvem,
e rapidamente você poder construir uma camada de visualização. Para isso nós temos uma série de ferramentas de publicação extremamente simples, que exigem pouco conhecimento, né, técnico, onde você consegue disponibilizar, disseminar essa informação para uma grande massa de usuários, de forma extremamente simples, né? Sejam eles que vão acessar ou através de um browser, através acho que de um laptop, de um tablet, de um smartphone, enfim. Toda essa plataforma, um grande volume de dados, pode ser disponibilizada de maneira extremamente rápida e com muita performance. Nesse sentido, então, a gente tem o Maps API, que é uma ferramenta que permite com que você carregue mapas do Google dentro da sua aplicação, do seu site, né? E aí você, obviamente, tem acesso a todas as informações, imagens, acho que de satélite, base de ruas, mapas de censo, acho que demográfico, que já estão presentes já no Google também, para algumas localidades, pontos, acho que de interesse, né? Uma outra ferramenta que é o Maps Engine, que é a nossa ferramenta hoje, onde nós permitimos com que o seu cliente faça o carregamento da sua base de dados, mapas, cartas náuticas, das imagens, dados acho que de terreno, para a nuvem, cruze com as nossas informações e gere um portal, gere um serviço para ser acessado por um grande número de usuários em muito pouco tempo. Então, a nossa ferramenta, ela aceita, né, uma quantidade de dados de tipos de formato extremamente grande. E nós temos uma série de ferramentas também de estilo, né, que permitem que você faça os realces dos seus mapas para que eles fiquem, enfim, dentro do estilo que vocês queiram para cada mapa. E de uma forma extremamente segura. O Google hoje, nós atendemos a uma série de protocolos, a uma série de padrões que são acho que reconhecidos no mundo inteiro, de forma a ter uma garantia que seus dados estão totalmente protegidos. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Né? Acho que a sessão de perguntas vai ser mais no final. Isso. Eu agradeço aqui mais uma vez. Obrigado. Obrigado ao Fábio Andreotti. A gente deixa então as perguntas para o final. A gente vê na sequência do Fábio Andreotti, ainda no tema soluções de dados e serviços online, GIS Web e Cloud GIS, falará para nós o Wagner Sacramento. O Wagner é PhD em Ciência da Computação, professor da Universidade Federal de Goiás e diretor de PDI da Cuia Internet Brasil. Wagner, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado pela apresentação. Primeiramente, agradecer o convite do José Augusto e de toda a equipe de organização do evento por ter esse momento aqui de compartilhar os resultados, né, do nosso trabalho na área de Cloud GIS. Vai muito ao encontro da que foi apresentado agora pelo Fábio, mas dentro de uma vertente bem particular que eu vou discutir aqui com vocês. E espero poder contribuir para o conhecimento, né, e para mostrar um pouco das pesquisas, resultado dessas pesquisas estão sendo produtizados, né, pesquisas que estão feitas no mundo acadêmico e a gente está transformando isso num produto para estar trabalhando junto ao mercado. Né, ou seja, uma solução nossa que vem muito a contribuir para esse cenário, para disseminar serviços, informações com fácil acesso de uma maneira bastante avançada.
Deixa eu contar uma história, então, a respeito da Cuia, né, primeiramente, apresentar o contexto da empresa. Bom, a Cuia nasceu a partir de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Goiás, né? A Lei de Inovação, ela fomenta a criação de grupos de pesquisa, que a gente chama de spin-off, ou seja, startups que nascem de um centro de pesquisa, né? Onde nós já desenvolvemos, por exemplo, diversos projetos, com recursos FINEP, CNPq, CAPES, dentre outros. E durante 4 anos a gente adquiriu bastante conhecimento em desenvolvimento de tecnologias avançadas na área de geoprocessamento, focado em uma área específica, né? A parte de Big Data geográfico. O que é isso? Vou comentar sobre a apresentação e a parte de análise de grande volume de dados, né? Então, isso propiciou que a gente criasse um time altamente qualificado, mestres, doutorandos, enfim, então um grupo diversificado de habilidades complementares, mas que estavam aptos a desenvolver uma tecnologia avançada, um estado da arte no mundo em si, nessa área de geoprocessamento. E isso viabilizou, então, o nascimento da Cuia, né? Que o nosso negócio é inteligência baseada em localização. E o tema dessa palestra é a parte de plataforma. Eu vou apresentar a plataforma Arpios. A gente está desenvolvendo o primeiro serviço que vai sair agora esse mês sobre a plataforma que a gente vai comercializar, disponibilizar isso para o mercado. Mas a plataforma Arp é uma plataforma de Big Data geográfico para armazenamento e análise de dados em tempo real via CloudGIS, né? E eu vou explicar um pouquinho sobre esses 2 termos chaves, para complementar, pegar um gancho da palestra da fala do Fábio, sobre Big Data geográfico, que é o nosso foco, e CloudGIS, né? Acho que o Big Data ficou muito claro com a colocação dele. Analisar grande volume de dados, provenientes de diferentes fontes, e essas análises, elas são feitas de acordo com a regra de negócio, a necessidade de cada usuário, de cada cliente, né? Nesse ano em que a Cuia foi incubada dentro da Universidade Federal de Goiás, né, nós conseguimos, para trabalhar em cima desse tema, recursos CNPq e da FINEP, para estar desenvolvendo, enfim, continuar focado na nossa visão, nosso sonho de mudar o mundo de alguma forma, ou contribuir para isso de alguma forma, né? E criamos, então, essa plataforma, agora num molde que pode ser explorado comercialmente para alguns tipos de aplicações WebGIS. A parte de CloudGIS é que eu queria só fazer algumas considerações, né? Que talvez pode gerar uma confusão. Onde é que a parte de cloud, ela permeia algumas camadas, vamos falar assim, de soluções. Você tem a parte de infraestrutura, que a gente chama de infraestrutura como serviço, né? A Google oferece hoje o serviço de infraestrutura também, a Amazon, enfim, a Gnax, Hackspace, vários outros provedores, Local Web aqui no Brasil, né? A nossa provedora local aí, e dentre dezenas de outros, ou centenas de outros fornecedores de infraestrutura. Você não precisa comprar o hardware. Você tem um hardware à disposição e, além disso, uma série de serviços de software para monitorar, para migrar a máquina de um lado para o outro, escalar o recurso computacional para atender a sua demanda de negócio. Isso é um aspecto. Isso é um tipo de serviço de cloud, mas de infraestrutura. O que você pode fazer, então? Você desenvolve a sua solução e hospeda num provedor de cloud, como a Local Web ou qualquer outro. E à medida que for tendo necessidade, aumentou a quantidade de usuários, aumentou a quantidade de demanda de dados, uma possibilidade é você simplesmente abrir um protocolo de chamada e falar, cara, coloca 90 GB de RAM para mim nesse servidor aí, coloca mais tantos núcleos de processadores e assim por diante. Então, ou seja, isso permite com que a gente, para explorar uma possibilidade de um software mais inovador, não tem que fazer um alto investimento de início, e à medida que o negócio for crescendo, você cresce junto com um parceiro de hardware. A parte de infraestrutura. Isso está claro, né? Agora, tem uma outra camada dentro do mundo de cloud computing, que é a parte de plataforma, né? Platform as a Service. Que aí é um outro quesito, porque quando você trabalha só com infraestrutura, é até uma confusão que se tem no mercado, né? E que fala assim, não, onde é que está seu software, sua solução? Não, está na nuvem. Pô, está na nuvem por quê? Não, porque está executando, está rodando o meu programinha, está rodando lá no Local Web, está rodando a Amazon. Para aí, cara, calma.
Você não desenvolveu um software que explora os conceitos de fato da cloud computing. Ele está executando em um data center, que tem todo o serviço de infraestrutura como serviço na parte de cloud, nessa camada. Quando a gente fala, onde é que isso vai ter problema? É quando você aumentou a escala, a demanda de usuário, e vai chegar um momento que você não tem, vai ficar inviável financeiramente. Coloca um servidor de 1 TB de RAM, como é que vai fazer? Em uma única máquina, tua instância. Ou um conjunto de supercomputadores com um poder computacional mais forte, mais poderoso, para atender a sua demanda de negócio. O software, então, ele tem que ser adaptado para a nuvem também, para explorar o poder computacional de infraestrutura que já tem disponível e, de fato, atender a tua necessidade de negócio. A Amazon criou essa questão da infraestrutura as a service, né? Infrastructure as a service, para vender serviço de IaaS. Por quê? Em épocas de baixa procura, o hardware dela ficava ocioso. Falei, cara, vamos vender isso, perdendo dinheiro. Então é o seguinte, hardware não é problema. E o software? Como é que fica nessa história? Os nossos softwares estão preparados para explorar o potencial da disponibilidade de hardware sob demanda? Hardware sob demanda. Certo? Agora você pode fazer investimento de acordo com a necessidade. O problema mora aí. Aí você entra em 2 camadas aí, né? Platform as a Service e Software as a Service. Então tem esse tripé dentro do mundo de Cloud Computing. Se você pegar as soluções de GIS existentes no mercado, na sua grande maioria, comercial, open source, free, etc., elas não foram desenvolvidas para explorar o potencial de um Cloud Computing. Tem um grande volume de acessos de uma grande quantidade de usuários subitamente, sei lá, para alguma coisa. Evento que aconteceu agora aí recentemente, saiu o resultado lá da análise do mensalão e de repente alguém quer ver alguma coisa no contexto geográfico, de repente, um monte de consultas para o seu serviço. O que seria capaz? Qual é o comportamento de um aplicativo que explora o poder de um cloud computing? Seria expandir a capacidade de processamento sob demanda de acordo com o aumento da demanda. Ou seja, hardware eu tenho. E o software? Será que meu OGC Server, o meu servidor de mapas, ele tem a capacidade de explorar agora alguns conceitos de cloud computing no que se refere à escalabilidade, no que se refere à elasticidade, que é a capacidade de crescer sob demanda de acordo com a necessidade do meu negócio? Então, o software tem que ter uma camada de inteligência muito grande. A gente está deixando o hardware estar lá, ele continua burro, ou seja, não tem vida própria. Você tem software para administrar na camada de infraestrutura, mas quando você entra na parte de aplicação, ainda nem estou no software, no aplicativo web ainda. Por quê? Normalmente você usa uma camada para te apoiar para atender esses requisitos tão pesados. Como é que o meu software vai ter essa inteligência para atender uma requisição de um usuário? Suponhamos um gestor lá do Ministério do Planejamento. Ele quer fazer uma investigação agora cruzando dezenas de camadas de todo o Brasil. Como foi colocado ontem aqui, de saúde, transporte, segurança, rios, PAC. Isso representa um grande volume de dados. Se você colocar em uma única máquina onde está instalado o seu servidor GIS, por mais que ele tenha 90 GB de RAM, não sei quantos processadores que você adquiriu anteriormente, essa consulta pode demorar horas, dias ou semanas e ser inviável. Então, o que teria que ser feito? Uma consulta pesada, deixa eu tentar agora redistribuir para um conjunto de computadores, e isso nós estamos chamando de elasticidade. Eu vou conseguir adaptar dinamicamente. Escalabilidade é para atender, de acordo com o aumento da demanda, o número de usuários, eu consigo prover a mesma qualidade de serviço. Aí vem disponibilidade, dentre outros requisitos dentro do mundo de cloud computing. Eu quis fazer só essa introdução, porque talvez acho que soma um pouquinho em termos de conhecimento de vocês. Não sei se todo mundo é da área de computação e já tem esses conceitos bem definidos. Né? O que é o grande desafio hoje, pessoal, dentro do mundo de GIS? É o seguinte, os softwares comerciais, na sua maioria, eu estou falando agora principalmente da engine, do motor que armazena, que faz a análise do dado, eles não foram concebidos desde a época do projeto. É como se fosse, você vai projetar uma casa, você já sabe que requisitos
o alicerce tem que atender, concorda? Então, de repente tem um boom do cloud computing, o software está desenvolvido, as rotinas de processamento de dados vetoriais ou de dados raças, dados de imagem, já tinham sido implementados e agora eu tenho que pensar em como eu posso fazer isso usando um cluster de computadores, ou seja, um conjunto de computadores. Nós temos dois problemas sérios, né? O volume de dados a ser analisado, a quantidade de requisições simultâneas que podem estar solicitando o cruzamento desses dados para tomada de decisão em tempo real. Para isso, o que nós fizemos? Diante da necessidade, né? Eu lembro muito bem, a gente começou fazendo teste em cima de algumas plataformas do mercado. Meu problema era outro. Eu deparei com essa necessidade aqui, não vi solução. Opa, temos um problema aqui para investigar, vamos atrás. Tinha muito volume de dados e eu queria fazer algumas análises, estavam demorando 3 horas. Análise simples. Dias. Isso, às vezes, uma consulta para um servidor centralizado, usando um Oracle, Enterprise Spatial, usando stop de software GIS que nós temos no mercado, que a gente usa para desenvolver as nossas soluções. O que acontece? Isso numa máquina centralizada. Quando o volume de dados é muito grande, no caso que imagina várias camadas do Brasil todo, ao longo de um período aí, sei lá, dos últimos 5, 10 anos, o computador, ele não consegue armazenar isso tudo localmente. Ele até consegue, no disco, no HD. Mas quando você faz uma consulta para extrair uma informação, ele, computacionalmente, ele está limitado. O quê? A quantidade de processadores que eu tenho disponível para atender a requisição de um usuário. Porque o volume de dados é muito grande. Então, a quantidade de memória que eu tenho no computador está limitado. Então, pega dado, joga na memória, acabou a memória, joga para o disco, fica naquele vai e volta, e está ali tudo a 100% para atender a solicitação de um usuário. E quando eu tenho N usuários fazendo solicitações pesadas, aí acabou. Então, assim, só para vocês entenderem que a estrutura centralizada, se o software não está adaptado para explorar as características de um cloud computing na sua essência, a gente não tem um cloud de fato. Nós temos um aplicativo rodando numa estrutura de cloud. No caso da Google, eu sei que eles têm um Google Apps lá, uma série de plataformas por baixo. A Amazon também oferece uma série de serviços na camada de plataforma. Você tem vários, ou seja, estão todo mundo subindo. Tem o IAS, tem o PAS aqui, que seria a parte de plataforma, para a gente escrever os nossos aplicativos. Pessoal, dentro da área de GIS, só para em termos de abrindo um pouco do que nós fizemos, do que nós desenvolvemos, para vocês entenderem onde é que mora a complexidade, qual foi a solução dada e como isso agrega benefício para desenvolver aplicações inovadoras dentro desse segmento. Imagina agora que você pega um grande volume de dados, seja quais forem, georreferenciados, ao invés de você armazenar todos esses dados em uma máquina, particiona ele. Isso aqui é só para fins didáticos. Vamos lá. Fiz uma grade disso aqui. E cada célula agora dessa grade pode estar sendo armazenada, ao invés de tudo no mesmo computador, agora cada célula está armazenada num computador diferente. Eu tenho 50, tenho 200, tenho 1000 computadores. E aí? Qual é o grau de escalabilidade do sistema? Isso faz com que consultas dessa região sejam direcionadas para um computador. Consulta dessas regiões, dessa região aqui, seja para um outro computador. E consulta de um usuário que está englobando toda essa área. Vai colocar todos os processadores, todos os computadores à disposição para atender a consulta de um usuário. Isso proporciona uma análise em tempo real. A demanda está sendo tanta que eu não consigo, a infraestrutura atual não está conseguindo atender. O que você faz? Adiciona computadores de baixo custo. Ao contrário da abordagem tradicional, você comprar um supercomputador de milhões para atender uma demanda de um serviço crítico, você compra computadores de R$1.000, R$1.500 e sai adicionando no seu cluster. Aumentou, isso a gente chama de quê? Escalabilidade horizontal. Eu sempre adiciono uma máquina quando necessário. A escalabilidade vertical eu estou no limite do processamento e aumento o poder de processamento da minha máquina atual. Mas chega um momento que está no limite. Acabou, morreu. E fica muito caro. E se queimar uma máquina dessa? Ferrou. E máquina de R$1.000? Se queimar, a gente troca, pô. Coloca 2, 3, inclusive, aí, etc. Então, tem várias técnicas, tem várias soluções para se trabalhar com isso. Então, o que nós fizemos é o quê? O armazenamento distribuído e o processamento distribuído paralelo.
para atender as necessidades do usuário. Então, o que está acontecendo onde? Né? Esse tipo de informação a gente consegue entregar de uma maneira que não está ainda não explorada pelos aplicativos atuais. Que é o quê? Permitir com que você selecione diversas camadas de dados. Nós implementamos uma série de funções espaciais distribuídas, de forma distribuída, que permite o quê? Você ter do lado, imagina, na tela de um mapa, poxa, gostaria de extrair informações aqui, sei lá, na área do agronegócio, na área de segurança. Né? Aparece um serviço do lado, você clica e vem aqui dali em tempo real. Nós estamos procurando proporcionar esse tipo de serviço para que o usuário final cruze as camadas de dados de diferentes propósitos, segundo a tua criatividade, a tua necessidade. Então, o dado está ali, os serviços estão do lado, a parametrização desse serviço, que representa a regra de negócio e interesse do usuário, fica por conta dele definir. A criatividade dele é que vai determinar o que pode ser extraído como informação e visualizado em um mapa. Né? E para isso, a gente pode ver, se a gente fala assim, que camadas são essas? Para essas 4 camadas, hotéis, praias, índice, criminalidade e infraestrutura urbana. Talvez se eu fizer essa pergunta, pessoal, que tipo de serviço vocês extrairiam cruzando essas 4 camadas? Talvez a gente vai ter umas 50 opções diferentes. Cada um vai usar a tua experiência como usuário, como curioso, etc., para criar uma combinação diferente dessas variáveis associadas a essas camadas para extrair uma informação. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Né? Quais são as regiões desmatadas do Brasil que estão a 200 metros de rios, a 10 mil metros de rodovias e de cidades, próximas às áreas de preservação ambiental, e o PIB das cidades seja maior que 50 bilhões. Para que serve isso aí, meu amigo? Eu quero entender como é que está o impacto. Esse desmatamento está relacionado ao aumento do PIB também, enfim, alguma correlação socioeconômica que algum gestor possa ter interesse em fazer. É uma consulta que eu estou envolvendo dezenas de camadas de dados. Eu tenho aqui uma série de operações espaciais e relacionais. Não é uma coisa tão que os bancos de dados tradicionais fazem. E para uma consulta é pesado. Para dezenas de usuários ou centenas, se torna mais pesado ainda. Aqui é uma outra, que isso aqui nós já temos até uma prévia dela implementada, que é uma consulta bastante... na verdade, quando a gente vai acessar a gente vai atrás de um serviço, né, na web, eu tentei executar algo semelhante. Eu viajei esses dias atrás e falei, poxa, eu vou a um hotel. Tá bom, um hotel, peraí. Mas tem metrô? Tem. Mas tem hotel perto? Tem algum metrô perto desses hotéis, então, nessa região? Ah, tá. Tem praia por perto? Porque se tiver, eu quero aquele que está perto do metrô e perto da praia. Ah, mas tem praia? Peraí, mas tem restaurantes, bares por perto que gostam de típicos da cidade? Não sei, eu não conheço a cidade. Então, se aqui um usuário poderia fazer uma consulta como essa, eu estou cruzando aqui dezenas de camadas de dados sobre diferentes regras e só ver o resultado no final. É uma consulta que os bancos de dados geográficos atuais eles não implementam, que é chamado Skyline Query, que é o quê? Consultas baseadas em preferência do usuário. As próprias máquinas de busca têm um esforço muito grande, principalmente parte da Google, Microsoft e outros, para implementar consultas com contexto semântico. Nesse caso aqui, o meu contexto semântico é a localização, que é o meu negócio. A gente, como uma startup, aí nós somos 16 pessoas, vivendo, sonhando, tendo pesadelo, etc., com esse tipo de problema muito focado e tentando viabilizar o produto final. Né? Então, responder perguntas como essa, ou não interessa qual é a camada de dados e qual é a regra de negócio, para a gente é indiferente. Um polígono é um polígono, não interessa o que ele esteja mapeando. Aqui é um CloudGIS existente, cheguei a mapear alguns aqui em relação ao mercado, que é o Google, a Engine, né, tal. Enfim, é natural a escalabilidade que eles oferecem, que é nativo de todas as aplicações que eles criam, em função do background e know-how. Acho que não tem ninguém no mundo aí com a experiência de lidar com desafios de tamanhos muito amplos por causa da gama de usuários que eles já têm. SimpleGel, um projeto bastante interessante, era uma startup que foi adquirida recentemente, agora por uma outra empresa nos Estados Unidos que trabalha muito com a LBS. E a gente está chegando aqui, né? A gente quer estar aqui. Por quê? Qual o principal diferencial em relação às soluções existentes? A quantidade de serviços GIS entregues de uma forma muito simples para o usuário final, através de uma aplicação.
Tem a série de outras soluções GIS, que não necessariamente são escaláveis nos moldes que eu falei. Tá? A nossa solução de Cloud GIS, ou uma máquina de busca baseada, um motor de busca baseado em localização, ela não tem o propósito de, suponhamos, substituir um ArcGIS ou HerderGIS, não é isso. Estilização, aquele monte de serviços GIS implementados lá nos padrões da OGC, não é isso. Mas o motor que esses caras usam, ou interno ou externo, o externo seria o quê? O motor para armazenamento e processamento. Um Oracle, um PostGIS, sei lá, qualquer outro, MySQL Spatial, SQL Server Spatial, etc. A gente se propõe a fazer um bom complemento. Alguns testes nós fizemos agora, recentemente, a gente está colocando um produto esse mês de setembro no mercado, em cima das nossas tecnologias, e a gente identificou que, por exemplo, o serviço de publicação de mapas existente, quando você aumenta a escala de demanda para geração desses mapas, ele também degrada. Fizemos uma série de testes, clusteriza, faz isso, faz aquilo, faz cache, tudo quanto é jeito, várias técnicas de computação para melhorar o desempenho. Resultado, escrevemos um WMS, acho que vocês conhecem o termo técnico, distribuído no topo da nossa plataforma. Então, pronto, onde eu tenho 50 máquinas, eu tenho 50 servidores WMS. Cada um publica mapa daqueles dados que ele armazena. E aí, dessa forma, a gente consegue manter estabilidade no armazenamento, no processamento e na publicação do mapa. Ficou lento. Aumenta a quantidade de máquinas. É a escalabilidade horizontal. E nesse sentido, o que nós estamos fazendo para algum serviço? A integração com servidores GIS consolidados. Não quero reimplementar, não quero reinventar a roda, pelo amor de Deus. Então, fizemos integração já com GeoServer, MapServer ainda não, GeoServer, Herdas GIS, e o próximo aí, para uma demanda de clientes, é natural fazer com ArcGIS, para que a gente possa ter as funções exportadas por ele implementadas na nossa plataforma. Né? Algum serviço específico que gera um gargalo, a gente vai fazer, mas não tem como. A gente vai lá e implementa na unha mesmo. Né? Nesse sentido, aqui é o conceito geral que eu falei para vocês. Então, dado a quantidade de camadas, adicione camadas de acordo com a sua necessidade. Use as camadas que a gente está provendo e assim por diante. Cruza essas camadas segundo a sua regra de negócio e obtenha isso em tempo real na sua tela. O princípio do todo. Por que a gente chama de um Cloud GIS, então? Porque a gente está comprando um serviço de infraestrutura de hardware. A gente não está... A gente aluga. Em cima desses hardwares e equipamentos, a gente coloca a nossa solução. Tá? Aí, fizendo teste já com a Amazon e vários outros provedores. Aí. E aqui está, em termos de as camadas de dados, particionamento, distribuição desses dados em cada servidor. A gente implementou um índice espacial distribuído que permite dar muita velocidade de buscar e analisar esses dados de uma maneira bastante escalável. E aqui uma aplicação que nós desenvolvemos, um projeto anterior fechado, né, já, que permite você, na verdade era o conceito de você criar um BPMN GIS na web. Ou seja, eu tenho camada de dados aqui do lado e eu tenho operações GIS aqui do lado. Eu saio fazendo um workflow, aperto um botão e o negócio roda e vem o resultado. Isso aí foi uma aplicação já desenvolvida que explora o potencial de uma solução em que eu não vou amarrar, privar o usuário de extrair informação de acordo com a criatividade dele. Você poderia mostrar só pelo menos um vídeo, parceiro? Coloquei na pasta? Você não tem um codec dele, não? Se não tiver, deixa. Enquanto ele abre, só para um título de curiosidade, né? Alguém conhece a base de dados ProBio? É uma base de dados de desmatamento da Amazônia. Né? De uso de solo, e uma série de outras informações. A gente fez alguns testes, por exemplo, usando um Oracle Enterprise Spatial integrado com outros aplicativos GIS comercial,
uma análise de uma consulta para um usuário, às vezes demorou 3 horas. Uma consulta, porque a base de dados era grande, a gente chegou com 15 máquinas bem fraquinhas, fazer isso em 15 segundos. Tá? Só em termos comparativos, para ter a noção de como isso seria útil para a gente. O que nós estamos fazendo é o quê? Escrever aplicações agora em cima dessas plataformas, né? Serviços, principalmente serviços LBS, serviços de BI geográfico, vamos falar dessa forma, um Business Intelligence geográfico. Então aqui seria o quê? Vou construir uma consulta. Escolhi as localidades, Acre, Amazônia, Amapá, né? Amazonas, dentre outros do interesse. Não posso controlar, né? Prepara. Queria Nesse momento, para aqueles estados, já carreguei todos os dados. Aqui seria um componente de dados. Eu seleciono qual é a camada de dados que eu quero agora. Desmatamento na Amazônia. Para aqueles estados, eu tenho todas aquelas bases já no sistema. Então, eu escolhi desmatamento da Amazônia. Poderia ter pego hidrografia. Aqui eu dou informações sobre os atributos dos dados, escala. Está em SIRGA 2000, está em outro padrão, WMS 94, enfim. Aqui estou escolhendo uma outra base de dados, enfim, o componente, escolha a base de dados. Eu quero saber que rios estão a X metros, por exemplo, que desmatamentos estão próximos de rios, para a questão de invasão de APP, mato ciliar. Tá? Isso aqui é um exemplo claro. Eu falo, não, eu quero ver como sair dos desmatamentos que estão próximos de rios. Ok. Liguei. As bases de dados que eu posso carregar para o sistema são diversas. Tem uma série de funções e serviços. Está aqui desmatamentos próximos a rios. Apertar em processar, está pronto. Já fez a consulta. A regra de negócio é isso aqui, pessoal. É o workflow da consulta. Eu não sei o que o cara quer. É desmatamento, é o quê? Pessoas. Enfim, é uma aplicação que a gente viu uma forma de como tornar flexível. É claro que tem que entender no mínimo que seriam as áreas de desmatamento já em cima mapeados, segundo aquela regra. Pode passar, acho que, dado o tempo, eu tenho outras consultas, mas o que acontece? Aquela consulta, só fecha esse daí, abre um outro, vídeo 2, que a gente já para. Porque é o seguinte, eu posso pegar essa consulta, compartilhar, mandar para outra pessoa pode pegar isso e usar como entrada para uma outra consulta dele. Não, isso aqui está uma regra de negócio, alguém mapeou como fazer determinada investigação. E aí agora, eu vou reutilizar o resultado de uma consulta que foi compartilhada para mim, como entrada, uma etapa do processo de uma outra consulta que eu vou fazer, de uma outra investigação que eu queria fazer. Né? Isso aí que eu estou fazendo agora. Cruzando desmatamento, com hidrografia. Acho que hoje de manhã um cara do Exército fez uma apresentação, aquela base de dados de hidrografia. Ele falou, pô, mas é bastante pesada, porque é vetorial, com escala. Enfim, aí foi até bom que ele me ajudou para contextualizar, justificar que determinadas informações do Brasil todo, em grande escala, em um servidor centralizado você não atinge, por melhor que seja a implementação. Tem que estar distribuído, tem que estar... Aqui eu reutilizei aquela consulta anterior, e aqui escolho alguma outra camada e saio fazendo o meu workflow, ligo, vem o resultado, e assim por diante. Então não estou privando, a criatividade do usuário é que vai determinar o que tem que ser cruzado com quem, sobre o que, perto de quê, sobre algum atributo. E esses cruzamentos não são estáticos, pessoal. É diferente. Talvez já vira, mas já vi outro sistema lá que eu seleciono, não sei o que, ele me mostra. Não, para aí, cara. Estou cruzando dinamicamente. Porque o cruzamento estático é fácil, é só mostrar o resultado no mapa. Né? Então, acho que isso, desmatamentos próximos de rios que estão em vegetação de determinado tipo. Pronto, seria esse resultado. Acho que é isso. Pode parar, voltar na apresentação. Vai mostrar detalhes, clicar, trazer informação e fazer mais cruzamentos, extrair relatórios. Mas acho que o tempo aí não vai permitir. Então, assim, não são cruzamentos, não são informações estáticas que são mostradas. Por exemplo, lá no i3Gel, que talvez vocês conheçam, você tem uma série de camadas para visualização, mas não camadas para você fazer cruzamento e análise. Aqui em cima da plataforma, a gente pretende desenvolver uma série de aplicativos. Né?
e todos eles acessíveis de forma pervasiva, a gente chama de forma ubíqua, né? Via mobile, via SMS, via web, porque o poder de processamento está na plataforma no back-end. O cliente é só para visualizar a informação da maneira mais simples e apropriada possível. Camadas de serviços, né? Se aquela que a gente mostrou foi uma desenvolvida na área de meio ambiente, e aí tem uma série de infinidade de soluções que podem ser feitas, construídas em cima da solução. Tá? Então, acho que é isso. Acho que espero ter podido contribuir um pouco do que a gente tem feito. É uma inovação, enfim, algo construído aqui, né, dentro dos centros de pesquisa, e é uma inovação genuinamente nossa, aí, brasileira mesmo, e que a gente, comparativamente com as soluções, pelo menos aquelas que a gente tem poder de comparar e fazer algum benchmark, né, a gente tem se demonstrado uma solução bastante à frente do estado da arte, tecnologia de GIS, a engine de processamento, análise, extração de informação, para apoiar a tomada de decisão. Né. Espero poder utilizar essa solução para desenvolver uma série de outras aplicações, diversidade enorme de segmentos de negócio, e até mesmo, por que não, oferecer isso como serviço para que a comunidade desenvolva as suas aplicações. Tá? Acho que é isso. Agradeço pela atenção. Obrigado. Obrigado ao Wagner Sacramento pela apresentação. A gente vem na sequência, então, para fechar esse assunto das soluções de dados e serviços online, GIS Web Cloud GIS. Na sequência, a gente vai ter as perguntas com os 3 palestrantes, então anotem as perguntas para que sejam feitas posteriormente. O nosso próximo palestrante é o Humberto Fligiolo Júnior. Ele é gerente de marketing vertical para o governo municipal da Imagem Soluções de Inteligência Geográfica. Humberto, seja bem-vindo, fique à vontade. Apenas um registro para quem está, para os palestrantes também, para quem está presente, nós atingimos a marca de 799 participantes online. Então, somados aqui a nós, temos praticamente 1.000 pessoas nesse momento no GGP. É isso, Estevam? Total de ontem. Hoje você tem? Então, reformulando, 420, mas mesmo assim, daí 600 pessoas assistindo a nós nesse momento. Humberto, fica à vontade. Bem, primeiro, agradecer a presença de todos. Boa tarde, agradecendo o convite da LabGIS. Vamos dando continuidade à nossa palestra, agora continuando aí Cloud Computing e GIS para o Web. A gente vai falar um pouquinho aí do que a Esri tem, né, a ArcGIS, na imagem Esri no Brasil, com relação à utilização de GIS na web e na cloud. O 7 à esquerda e à direita. Opa, vamos lá. Bem, como algumas pessoas já falaram, os 2 palestrantes anteriores, a Esri, ela se baseia nas 3 plataformas, né, da Cloud Computing. Né? Primeiro, a gente tem lá o Software as a Service, né, que seriam os softwares, né, as aplicações, né, para o usuário final, disponibilizado como serviços. Temos a plataforma as a Service, que seria a plataforma, né, ou o middleware, como as aplicações são desenvolvidas, né, podem construir, testar e publicar essas aplicações na web. Né. A infraestrutura as a Service, que é toda a parte de computadores, storage, toda a parte de tecnologia, né, infraestrutura mesmo. Com base nisso, nós pensamos na seguinte forma. Consumir são a parte das aplicações, construir na parte da plataforma e hospedar na parte de infraestrutura. Dentro dos tipos de cloud, nós temos aí algumas clouds, formatos de clouds. Então, nós temos aí, primeiro, a cloud pública, onde todo usuário consegue compartilhar dados especificamente, mapas, vídeos, planilhas, o que for. Né?
a gente chama de cloud público. Nós temos a cloud privada, né, onde as organizações se mantêm com as suas informações legadas ali, aquela informação restrita e confidencial, publicando ou não conforme suas necessidades. E temos ali o que a gente chama de cloud híbrida, que seria ali um meio termo entre as duas. Ou seja, os usuários consumindo alguns serviços que são liberados da cloud privada e a privada consumindo os recursos lá da cloud pública. E por último, nós temos as clouds compartilhadas, ou seja, organizações trocando ou compartilhando informações numa cloud compartilhada. Para isso, a Esri possui produtos, né, para cada cloud. Na cloud pública, nós temos o ArcGIS Online gratuito, onde o usuário se cadastra e pode lá começar a criar mapas, informações sobre suas localidades e compartilhar isso com o público. Da mesma forma como compartilhar mapas de outras clouds públicas. Dentro da cloud privada, nós temos o ArcGIS Online On-Premise, onde toda a infraestrutura é do cliente. Ou seja, ele precisa investir em hardware, ele precisa investir em software, ele precisa investir em dados, né? E aquilo ali fica sendo sobre seus cuidados, sobre o seu domínio. Pode ou não vir a compartilhar esses serviços, vai depender do seu interesse. Basicamente, o consumo é feito pela sua própria empresa, pela sua própria rede, né? Pela sua estrutura física de rede privada. E por último, nós temos o ArcGIS Online for Organization, onde nós temos tudo o que eu falei anteriormente, mas especificamente na cloud, usando todos os recursos que a gente falou daquela infraestrutura do premise, só que on demand, né? Ou seja, eu posso crescer no momento que eu precisar, sem precisar estar me preocupando com a infraestrutura. Dentro da cloud da Esri for Organization, me permite fazer tudo isso. E aí eu posso consumir serviços da cloud pública ou contribuir com clouds privadas, aí vai de cada uma das suas formas de negociação com os clientes ou com outras empresas. Né? Aqui a gente tem um pequeno formato da diferenciação entre cada um do que eu acabei de falar. Ali em cima, deixa eu achar aqui, aqui na parte de cima eu tenho o ArcGIS for Organization, onde eu tenho minha nuvem, a minha escalabilidade, a minha elasticidade, tudo aquilo que eu preciso para crescer conforme eu necessito, pagando somente aquilo que eu preciso, né? E posso consumir ou não da cloud pública. Né? Então aqui, se eu não quiser compartilhar, eu tiraria aqui as ligações com a cloud pública e continuaria trocando informações na minha organização normalmente. Então eu posso ter os dois sentidos. E aqui é o ArcGIS on-premise, ou seja, na minha estrutura, onde eu faço todo o investimento de hardware, todo o investimento em pessoal, investimentos em dados. E, neste caso, eu tenho o meu portal GIS lá, que pode ser compartilhado com todos ou somente com a minha empresa. Né? Então, aqui é um desenho mais técnico para a gente conseguir entender um pouquinho do que eu falei anteriormente. Bem, a Esri tem por um princípio usar a geografia para entender o mundo. Né? Então, baseado nisto, nós usamos os sistemas de GIS, os sistemas ArcGIS, para fazer a geografia mais dinâmica, trazer resultados para o nosso cliente, para ele estar sempre à frente naquilo que ele se propõe a fazer. Então, o sistema ArcGIS Online é um sistema complexo, né, e completo, que vai de desktop, de parte de mobile, parte da web, ou seja, é um sistema de informação geográfico completo e integrado. Bem, esse rabisco aqui a gente costuma muito usar para explicar toda a história aí da plataforma de serviços e de padrões da Esri. Aqui no meio eu tenho um ArcGIS Online, né, onde eu posso compartilhar mapas em clouds públicas ou privadas, né, fornecendo serviços para Facebook, mapas para Facebook, Flickr, qualquer tipo de sistema embarcado.
eu posso desenvolver aplicações, ou seja, o ArcGIS Online prover APIs para que eu possa customizar ou criar novos serviços que podem ser consumidos dentro do meu ArcGIS Online. Um exemplo disso, seguindo a apresentação anterior, eu posso criar consultas parametrizadas dentro de um determinado sistema e isso ser consumido lá dentro do meu Mapas ArcGIS Online. Né? Eu tenho aqui a versão on-premise, né? Ou seja, se eu tenho um cliente que já tem uma infraestrutura, já tem um investimento feito em ArcGIS Desktop, ArcGIS Server, SDE, ele já tem as suas bases de informações geográficas centralizadas, né? Ele já é um usuário, eu também posso, a partir daí, disponibilizar os meus serviços, os meus mapas, as minhas aplicações no ArcGIS Online e vice-versa. Da mesma forma, eu também posso consumir o que a comunidade me fornece de mapas dentro do meu sistema on-premise, dentro da minha infraestrutura, né, de ArcGIS. O ArcGIS Online, né, onde eu tenho todas as features, mapas, eu posso criar efetivamente na web toda uma complexidade de mapas. Né? Seja lá um mapa simples de consulta, posso fazer geocode, posso usar todos os recursos de análise espacial, o que for preciso para gerar lá respostas e informações necessárias no ArcGIS Online. Da mesma forma que eu posso pegar todos os dados de determinadas empresas, seja lá Shapefile, seja arquivos CVS, Spreadsheets, o Word, Move, WMV, o que for, mapear, geocodificar e disponibilizar isso como serviço de mapas na web. Né? Então, isso aqui é a plataforma de serviços da Azure. Ou seja, eu consigo ajudar desde a pequena empresa, aquela que não precisa fazer investimento nenhum e precisa compartilhar um mapa, até grandes empresas que já possuem toda uma infraestrutura, com Big Data e etc. Okay? Aí aqui só um colorido aí para mostrar isso que eu falei. Né? Se vocês prestaram atenção no slide anterior, a gente está falando de uma coisa única aqui, um mapa único, né? Compartilhado por N tipos de serviços e de formas diferentes. E aqui eu tenho só o formato mais bonitinho para mostrar essa questão do mapa único. É o mesmo mapa sendo compartilhado na web, né, em aplicativos móveis, smartphones, tablets, no meu desktop, seja ele na cloud, seja ele na minha empresa. Né, eu vou estar falando a mesma língua, tendo as mesmas aplicações, utilizando os mesmos serviços, tendo o mesmo mapa como infraestrutura. Esse foi um primeiro mapa compartilhado, né? Ou seja, o primeiro sistema do ArcGIS Online que foi compartilhado a todos, é um sistema das Nações Unidas, né, da ONU, para meio ambiente, né, o IOEarth, né, onde ele coloca várias operações do mundo todo, ou seja, ele compartilha mapas do mundo inteiro onde a ONU tem ações de meio ambiente. Né? Qualquer pessoa pode acessar e compartilhar esses dados à vontade. Agora a gente vai fazer uma demonstração online. Eu precisaria me deslocar lá no computador. Seria mostrar o ArcGIS Online efetivamente. Recentemente, nós tivemos um case de uma prefeitura que precisava definir como seria a sua nova infraestrutura de fibra ótica, né, na cidade. Para isso, envolviam 4 secretarias. Né? Dessas secretarias, somente a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que era responsável pela fibra ótica, tinha todo o expertise e o know-how para usar o ArcGIS. O restante nem possuía licença e também não tinha o know-how para fazer essas implementações. Então, envolviam nesse quesito aí. Obrigado. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui pessoalmente e a gente vai explicando como é que funciona aqui mais rápido. Vou aqui em meu conteúdo, bora ver se está logado. Estou, então tenho fibra ótica aqui.
ver se vai aparecer aqui. Deixa eu ver se é essa aqui, rapidinho. Só um segundinho, pessoal. Bem, eu vou mostrar de forma rápida aqui como funcionou essa ideia aqui. Então, nós tínhamos esse traçado em vermelho, né, que era a fibra ótica, aqui no caso já está finalizada. Tá? Os pontos em vermelho eram as secretarias que eram envolvidas. Para quem está curioso aí do mapa, o mapa é de Manaus. Né? O Rio Negro bem aqui, o maior rio do mundo. Né? E aqui, essas bolinhas aqui eram as secretarias, ou escolas, dizendo, escolas públicas municipais. Então, qual era o problema com a aquisição dessa fibra ótica? Ela envolvia 4 outras secretarias e essa fibra tinha que ser pronta o mais rápido possível, porque ela fazia parte de um dos processos para a seleção como cidade sede da Copa. Essa fibra, além de ser só municipal, ela tinha que se incluir a um anel também de fibra do Estado. Então, qual era a solução? Já que os gestores dessa rede e as pessoas que estavam negociando isso não tinham conhecimento técnico do ArcGIS Desktop, precisavam levar esses dados a todo momento em viagens. Né? Então, a gente resolveu compartilhar isso no ArcGIS Online, e esse mapa aqui foi construído não em 4, mas quase 10 mãos diferentes, por gestores diferentes, buscando cada um a sua particularidade. Para isso, toda vez que tinha uma modificação, por exemplo, eu chegava e fazia uma reta, aí o secretário de Educação dizia, olha, mas aí vocês estão tirando 6 escolas da gente, por interesse, por ficar mais barato? Não, vamos cobrir as 6 escolas. Né? Se você for prestar atenção, a gente conseguiu chegar a um consenso. As maiores escolas ou as escolas de maior volume de alunos foram contempladas por essa fibra. A segunda fibra, que seria a fibra educacional, que é uma parceria entre Estado e município, já começou a ser feita. Ela vai sair mais ou menos nesse itinerário aqui. Né? Já está sendo projetada, aí como eu não tive acesso a esses dados para mostrar, isso foi o que eles liberaram. E com isso a gente conseguiu buscar os recursos, conseguimos os financiamentos, todos os secretários ficaram muito felizes. Né? Para isso, bastou ter um técnico que modificava em tempo real o desenho do traçado no ArcGIS Desktop ou na própria web, e isso ia saindo o resultado em tempo real. Essa fibra já está finalizada, já está em funcionamento lá em Manaus. Então, isso aqui é um exemplo bem claro do que pode acontecer aí com o ArcGIS Online. Um outro exemplo que a gente teve lá também na região, que eu não consegui trazer, foi... houve um financiamento que chegou, um recurso para a construção de 70 creches. Dessas 70, 35 a gente sabia exatamente onde estavam os terrenos. O restante precisava ser negociado com o Estado, com a União e com proprietários, órgãos, com empresas proprietárias, com empresa física, né? pessoas jurídicas. E através do ArcGIS Online, isso também foi trabalhado de forma online, em ambientes distribuídos, em locais diferentes, e o trabalho foi feito. Isso foi só algum dos trabalhos que foi feito. Existem milhões de opções. Isso aqui foi feito de forma gratuita, né? Um trabalho rápido e trouxe uma solução barata e efetiva. Aí pode voltar para a apresentação, por favor. Bem, era isso que a gente tinha para falar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu já espero aqui para responder. Como é que a gente vai fazer? Isso. Obrigado, né? Primeiro ao Humberto. Obrigado. A gente passa agora, então, para o espaço das perguntas. Creio que tenhamos várias perguntas. Vamos tentar atender o que for possível. Eu convido, então, novamente aqui à mesa ao Fábio Andreotti e ao Wagner Sacramento para que a gente possa atender as perguntas do nosso público. Perguntas? Quem tem? Levante a mão. Algumas. Vamos começar aqui do lado esquerdo.
Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou estudante da UFRJ de Ciências Matemáticas e da Terra. Eu queria fazer a pergunta para o Humberto. Como é feita a atualização, né? Como vocês buscam essa base de mapas? Tá, a Esri recentemente comprou aí um apanhado de mapas, assim como a Google funciona, ela compra esses mapas das empresas de satélite, né? Eu não sei tão de todas, mas ela adquire essas informações e publica isso como se fosse um mapa, um serviço do qual você pode consumir. É o que a gente chama de base maps. Tá? Com relação aos dados, é a própria comunidade que vai fornecendo essas informações. Para alguns serviços que a gente já fez, a gente coloca também, disponibiliza, tipo os pontos de interesse de restaurantes, hotéis, áreas de serviço, alguma coisa a gente tem. Mas a grande maioria disso é consumida e desenvolvida pelo público que coloca disponível lá. Existem também trabalhos específicos ao qual você pode comprar essa informação. No caso de arruamento, esse tipo de coisa, nós temos um produto chamado Street Base, que fornece todo o arruamento de todo o Brasil e com uma série de pontos de interesse básicos, turismo e etc. Ok? Lá em cima, Pedro, pergunta. Boa tarde, minha pergunta é para o Wagner. Meu nome é Gustavo Ribeiro, da Universidade Federal Fluminense. E você teria, no caso, um investimento com a incrementação dos computadores, um investimento com a multiplicação desses computadores e um investimento, no caso, com o espaço físico para colocar esses computadores para poder ter acesso a esses dados. No caso, esse alto investimento não inviabilizaria o processo em alguma etapa? Não, a gente hoje não faz esse tipo de investimento. A gente loca esse investimento, loca esse recurso, né, aluga, compra o recurso dos provedores de infraestrutura de cloud existente, tais como a Amazon, né, como eu disse. Então, assim, a gente não monta a infraestrutura de computadores, de servidores. A gente aluga a infraestrutura física e sobre ela faz a implantação do nosso software, certo? A nossa plataforma, das nossas aplicações, e entrega isso como serviço para o mercado. Pode ser tanto um data center privado ou na web, como está sendo feito hoje. A gente pode começar pequenininho, com 5 máquinas, aumentou a demanda para 10, aumentou a demanda para 50, só que o software está preparado para prover essa escalabilidade horizontal, ou seja, fazer análise em profundidade, minerando, processando grandes volumes de dados. O software está preparado para isso. Né? Acho que esse é o ponto. Próxima pergunta. Boa tarde, meu nome é Iago, sou estudante de Geografia da UF e minha pergunta vai para o Fábio. E uma dúvida que surgiu para mim foi que, primeiro elogiando o serviço de disponibilização dos mapas da Google, que atende boa parte da demanda populacional, mas com essa grande quantidade de dados que podem ser emitidos por usuários diversos, eu creio que tenha que ter um grande refinamento desses dados também, né, tanto de veracidade desses dados. Como esses dados são refinados, vistos e avaliados pela Google, e como dados mais técnicos e específicos, às vezes também sigilosos, como que eles são disponibilizados para a Google, tanto no ambiente free ou de uma forma mais privada? Claro, é uma boa pergunta. Vamos, acho que separar, são duas perguntas, né, que eu entendo. Tem uma diferença entre os dados que são notoriamente públicos, aonde o Google ou ele adquiriu essa licença para se disseminar essas informações. Então, temos dados de censo de vários países, temos mapas que
nós compramos junto a outros fornecedores, temos imagens de satélite que nós adquirimos das principais empresas que existem, né, no mercado. E existem outros dados que os clientes querem disponibilizar na nossa plataforma cloud. Esse serviço é um serviço normalmente onde há um contrato, né? É um serviço onde o cliente ele acessa isso de uma forma segura, com usuário, senha, e que, portanto, somente os usuários designados por esse cliente vão ter acesso a essa informação. O cliente faz a gestão dos usuários com relação a essa informação. Isso não vai para o site público. E aí está dentro dessa estrutura de Cloud GIS que os meus dois amigos aqui acho que expuseram de uma forma muito clara. Com relação a sua outra pergunta era sobre a validação das informações. Há uma equipe lá dentro do Google que se utiliza de várias ferramentas, imagens de satélite, fotos aéreas, enfim, para se validar dados quando vem de um usuário. Então, se um usuário ele faz a recomendação de que aqui existe uma nova rua, de que aqui existe uma nova propriedade, enfim, isso tem um procedimento para se validar essa informação. Não sei com todos os detalhes, mas eles se utilizam de várias fontes de dados. Imagens que são mais recentes, vindas de várias fontes aí. Está respondido? Ok, obrigado. Vamos atender, então, ao nosso público online, Estevam. Alô, som. Nós temos aqui uma pergunta para cada um. Para a Google, para o Fábio. O engenheiro agrimensor José Machado Filho, do Maranhão, pergunta: como se solicita a inclusão de uma nova área urbanizada no Google? Hoje é uma ferramenta que se disponibiliza essas informações. Ela é uma ferramenta que ela tem o nome de MapMaker, onde você consegue realizar esse tipo de solicitação. Tá? Eu não sei ainda o estágio da implantação dessa ferramenta no Brasil, como que ela está sendo, porque são várias, como as fontes de dados nossas são as provenientes de terceiros, então há que se acordar com cada licenciador sobre essas alterações. Né? Então, é um caso visto aí para cada região. Ok, obrigado. Agora, para o Wagner, o Sigma, pergunta de Heloísa Pereira. O Sigma, ao sobrepor camadas de informação com datas diferentes, como SAD69 e WGS84, ele executa uma conversão automática de um datum para o outro? A gente criou componentes para fazer essa homogeneização em relação à estrutura, formato, etc., que é uma etapa anterior. Quando o usuário faz o upload da data da base de dados para o sistema, a gente normatiza isso. Tá? Então, na entrada mesmo. Okay? E, finalmente, para o Humberto, a Daniele Sintra, da UFRJ, pergunta: quais as formas de exportação dos dados do ArcGIS Online? Shapefile, PDF, JPEG? Exatamente. Eu posso exportar ele em qualquer formato hoje, inclusive em formatos de tabela. Eu não mostrei lá na apresentação, mas existe hoje um plugin para o ArcGIS Online, que é o ArcGIS for Office. Então, eu posso utilizar todos os recursos de mapas dentro do Excel, dentro do PowerPoint, dentro do Word. Tá? Esse paradigma de uma extensão única, isso já foi quebrado, isso você pode exportar para qualquer formato hoje. Ok. Temos espaço para mais perguntas.
aqui dos presentes. Alguém? Perguntas? Perguntas? Lá em cima. Boa tarde. Queria perguntar para o Wagner a respeito dessas pesquisas que vocês fazem do usuário, que o usuário, então, ele coloca uma informação, ele acaba cedendo muitas informações para o Google. Né? Como é que é a história de não expor o usuário? Porque deixa eu elaborar melhor. Eu vi um documentário no Futura que mostrava muito essa mudança de paradigma, onde você está sempre com localizador e tal. Então, isso acaba mudando muitos paradigmas no mundo. Né? E eu queria entender melhor essa responsabilidade social que vocês têm perante essa mudança assim, de paradigma. Só para entender um pouco, talvez você esteja tocando aí na questão do que é público e o que é privado. Acho que essa questão de como esse dado ele é utilizado para o bem e para ter uma privacidade disso, é isso, né? Acho que a sua pergunta vem nesse sentido. Na verdade, a nossa história, né, ou seja, desde o Google Search, ela sempre teve essa pauta da segurança, da privacidade, das informações. Nada que hoje é disponibilizado publicamente é feito sem ter um consentimento prévio do licenciador dessa informação. Então, hoje, a questão de você permitir ou não que alguma pessoa seja, acho que, rastreada, essa pessoa ela tem que habilitar esse serviço para ela estar dentro dessa base de dados. Né? Ou seja, não há como hoje eu, através do seu número de telefone, sem acho que um consentimento prévio, sem a sua participação, estar nesse processo de publicação. Posso só dar uma complementada? Questão seguinte, só para tentar entender melhor, assim, na questão do nazismo, quando teve um grande recolhimento de dados a respeito da população, acabou que eles conseguiram mapear muito facilmente quem era judeu, através desse levantamento de dados. Então, a minha provocação é um pouco essa, assim, você tendo muitas informações a respeito das pessoas, então, tanto do consumidor, religião e hábitos, aonde vai, aonde não vai, será que isso não pode ser perigoso? Aí eu até te falo, não como Google, né, mas como uma pessoa que faz parte dessa, aí é mais uma opinião pessoal. Né? Eu acredito, veja, nós escolhemos hoje quais informações que a gente compartilha com o público. Tenho certeza que a maioria aqui de vocês faça parte de alguma rede social, como o Facebook, como o Orkut, enfim. É você que escolhe qual informação que você vai colocar lá no sistema. Se você faz uma postagem onde você fala que está saindo de férias, que vai passar 10 dias fora de casa, que você tem uma casa de praia, que a sua avó mora em tal lugar, você passa a dar uma informação para uma rede social que pode sim ser disponibilizada e utilizada por outras pessoas para uma finalidade, né, que não seja para o bem. Então, mas isso é uma opinião minha. O serviço que hoje nós disponibilizamos é um serviço de cunho público, é um serviço para o bem, um serviço de busca, um serviço onde você tem acesso à informação de uma maneira rápida. Né?
Quanto ao conteúdo dessa informação ser utilizada, isso acho que está um pouco para cada pessoa sobre o que ela vai compartilhar ou não. Mais uma pergunta? Perguntas encerradas? Bom, eu tenho uma pergunta, só para aproveitar o espaço, e seria para o Fábio também. O que a Google teria, eu já vi algumas coisas relacionadas com a geocodificação, né, que também é uma necessidade hoje das pessoas que têm endereços e querem criar pontos a partir desses endereços. A Google oferece alguma ferramenta em termos de geocodificação que o público possa utilizar? Então, isso hoje, se você quiser ter o seu ponto comercial, né, quando você faz o registro, é isso? Isso, em massa. Né, eu tenho uma em massa, você tem uma aplicação. Sim, nós temos ferramentas hoje que permitem, temos uma série de APIs onde você pode utilizar esse serviço para se publicar como se fosse uma lista de páginas amarelas, né? Exatamente. Essa informação, agora isso tem que ser analisado se isso é feito dentro de uma esfera onde há uma necessidade de se ter um contrato ou dentro de um limite das aplicações free que nós temos hoje. Mas existe sim, do ponto de vista técnico existe. Ok. Bom, a gente agradece imensamente a participação do Wagner, do Fábio, do Humberto, a contribuição, a excelente apresentação de ambos, um excelente trabalho. Obrigado pela participação de vocês aqui no GGP 2012. Recebam o nosso brinde, né, o kit da nossa patrocinadora da Global Gel também. A gente faz a pausa agora para o coffee break. A gente retorna às 4 horas. Lembrando que na volta do coffee break nós teremos o sorteio. Então, sorteio de 50%, né, de 2 cursos aqui do LabGIS. Quem não colocou o papelzinho na urna, façam isso na hora do coffee break. Ok? 4 horas a gente retorna.